Boa noite, Santa Catarina, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite a você que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Bastardos da Folha é um programa da parceria do canal Notórios Bastardos e do canal Folha TV. E juntos nós apresentamos aqui o Folha Bastarda, Bastardos da Folha, todas as terças-feiras, a partir das 21h30. Nosso trabalho aqui é avaliar o quanto as notícias, os acontecimentos políticos, em especial, as movimentações políticas, o quanto elas estão interferindo no nosso processo democrático. A gente sabe e reconhece, todos os progressistas, que estamos sobre um regime de tentativa de golpe permanente por parte da extrema-direita. E a nossa função aqui, nesse programa, é fazer o debate das notícias especiais que a gente percebeu durante a semana e que a gente pode avaliar o quanto essas notícias fazem com que a gente tenha mais segurança ou que a gente tenha mais fragilidade sobre a democracia, sobre as instituições que asseguram a democracia, seja o Congresso, o governo executivo e o STF. Então, a gente, toda semana, está aqui justamente para fazer esse debate com vocês e mostrar, avaliando e comentando o que a gente tem que estar atento, quais são os sinais deixados aqui pela extrema-direita e pelas forças, digamos, o BBB, né? As bets, os bancos e os bilionários, mas toda a classe que comanda o Brasil, né? O sistema financeiro, o agro em especial, que, aliás, é dos arranjos produtivos que mais recebe incentivo no Brasil, muito mais que a indústria, por exemplo, absurdamente mais do que a indústria, numa desproporção muito grande. Também recebe muito incentivo em relação a não pagar dívidas e ter isenções de impostos e outras taxas governamentais para exportação e tudo mais, uma série de benefícios, mas é uma das áreas que mais ataca o governo de esquerda, justamente porque, em tese, o governo de esquerda defenderia questões ambientais de formas mais rigorosas, defenderia, em tese, o controle maior sobre agrotóxicos, por exemplo, e outras questões que poderiam afetar o agro. É bom também que a gente reflita que o agro, a bem da verdade, ele produz, enquanto empresa, muito mais commodity, e aí eu estou falando de financeiro, né? De financeirizar o seu produto, do que comida. A comida é produzida aqui no Brasil pelos pequenos agricultores, pelo movimento dos trabalhadores sem terra e pelas cooperativas agrícolas espalhadas, em especial aqui no sul do Brasil. Então, o agro é muito mais um negócio do que um plantio de comida. Até porque é uma monocultura absurdamente extensa, como soja, muito gado. Os dois também poluem muito o meio ambiente, o mundo inteiro. E o Brasil continua sendo essa grande estrutura de plantation, desde que Portugal chegou aqui e cuidou da gente, cuidou, e nos expropriou, perdão, a gente está nesse sistema de plantation. Então, esse é um dos setores que mais atua pelo fim da democracia, porque ele tem tentáculos, se é que a gente pode dizer isso, ele tem braços espalhados nos diversos poderes da República, mas menos dentro das estruturas de partidos, movimentos sociais progressistas. Então, ele sempre trabalhou contra. Também os militares, que se acham os tutores do Brasil, é um outro grupo que fortemente sempre atuou e agora tem inclusive general preso porque ajudou a tentar fazer o golpe de Estado e só não fizeram porque não tem competência eles do Exército e a classe política que tentou dar o golpe de Estado, senão teriam dado um golpe de Estado no Brasil. E que, inclusive, ajudaram a planejar o 8 de janeiro. Estão presos por isso. Não sou eu que estou falando, quem está falando são as provas que estão
no processo do STF, que os condenou e os colocou na cadeia. E, então, a nossa obrigação é vir aqui toda semana, conversar com vocês e avaliar o que a gente está passando durante essa semana, se a gente está avançando no processo democrático ou se a gente está regredindo no processo democrático. E essa é a nossa tarefa. Hoje eu quero fazer um comentário, enquanto a Lindiane faz aí o seu intervalo, né, entre o programa que ela acabou de apresentar e o programa que nós estamos apresentando agora e que ela vai participar comigo. Eu quero fazer um comentário sobre um fato que a gente talvez nem tenha a notícia aqui hoje para comentar, eu e ela, mas, além de, alguns dias atrás, o Lula reverter o programa para as universidades, o dinheiro para as universidades, que foi tirado 400 milhões, quase 500, das universidades, para ser aplicado no orçamento secreto, aquele orçamento que os deputados podem designar emendas para entidades que eles não precisam explicar para onde vão, para entidades que não precisam prestar o plano de trabalho do uso desse dinheiro e nem prestar conta das obras ou dos programas ou dos serviços prestados com esse dinheiro das emendas. Então, é um dinheiro muito fácil de, sei lá, não vamos falar, né? Mas é um dinheiro muito fácil de ser manipulado de forma errada, de acabar em mãos privadas e não em obras, serviços e programas de atenção às pessoas. E essa lógica, o Lula reverteu e botou 1 bilhão nas universidades. Agora, esta semana, na segunda-feira, ele esteve em São Paulo, no Instituto Butantan, lá em São Paulo, na capital. De novo, o Tarcísio não esteve lá, mas o Tarcísio não é tão... não falta tanto quanto o Jorginho, que é o governador de Santa Catarina. O governador de Santa Catarina nunca participou dos eventos em que tem o presidente Lula aqui em Santa Catarina, sempre trazendo dinheiro, resolvendo problema, entregando obra, entregando programa, entregando casa, entregando hospital e tudo mais. E lá em São Paulo, voltando para São Paulo, no evento no Butantan, o Lula levou aí um programa de quase R$1 bilhão para o Instituto Butantan, para a construção de programas, projetos, inclusive obras, que vão construir uma fábrica de vacinas para o consumo interno, para o consumo externo, para a venda, né, para outros países. Então, nós vamos voltar a ser o que nós já fomos, um exemplo, uma referência mundial em vacinas. E lembrando de toda a história da vacina, basta entrar na internet, quem não conhece o Brasil, já teve muitas histórias com a vacina, os antivax não é uma coisa nova. Quando se montou, quando se trabalhou a primeira vez Vital Brasil, a questão da vacina no Brasil, já foi um problema, voltou a ser, está destruindo essa história e construindo aí uma possibilidade melhor com o Instituto Butantan de a gente voltar a ser o país de referência em vacina. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, meu povo, boa noite novamente. Dei uma paradinha aqui, rápida, cuidaram bem do Géser aí. Já vamos começar com os nossos assuntos. Eu vi que vocês estavam falando de vacina, é isso mesmo, Gé? Isso, da visita do Lula ao Instituto Butantan, levou dinheiro e fez um comentário de reequipar o Parque Fabril, né, de vacinas do Instituto Butantan, e o quanto a gente fica feliz, né? Por quê? Porque a gente ter uma indústria de vacina, além de a gente ter uma vacina, as várias vacinas necessárias, que, aliás, é um histórico do Brasil, um produtor de boas e eficientes e eficazes vacinas para o nosso povo e para o mundo inteiro, o que foi destruído no governo anterior, no governo da extrema-direita. O Brasil sempre teve uma história, o tempo todo, desde Vital Brasil, quando começou o Instituto Butantan, sempre foi essa referência, foi destruído no governo passado e o Lula voltou lá para a gente construir de novo esse projeto. E aí, qual é a vantagem? Além de nós termos, né, as vacinas e vacinas eficientes e pesquisa,
é voltar a construir a cultura da importância das vacinas, Lindiane. Então, é dignidade para a sociedade, isso é, com certeza, um passo de solidificar as instituições democráticas e, assim, de certa forma, o Instituto Butantan, a pesquisa, a ciência, elas não têm ligações políticas tais quais são atribuídas a elas pela extrema-direita, que o Instituto Butantan fazia política para a esquerda, que ia fazer uma parceria com São Paulo para a vacina da China, ia vir um chip na vacina e assim vai. Né? Então, para além disso, não, a ciência faz ciência. A gente... tu achou a reportagem, né? Então, vamos colocar a reportagem aí. Passando aqui para não só para o pessoal ver de fundo aí, Isso. também do que a gente está falando, mas pode continuar. Então, voltar a ter essa cultura, né, de a gente se vacinar, de ser um Estado que tem uma ciência forte, principalmente na área da saúde, vários políticos de partidos diferentes, né? E vou abrir um parênteses, tem até um que fez uma parte de sua campanha recente agora, quando o Lula se elegeu, que é o Ciro Gomes, focado no que ele chamava de indústria da saúde, né? Toda a cadeia produtiva da indústria da saúde no Brasil. E aí tem outra questão de soberania, voltar a construir uma política de saúde, porque o Brasil é um país que tem o SUS, que atende todos os seus 200 milhões e tantos de habitantes, pelo SUS, e aí nós vamos produzir vacina. Nós, com preço bom, de qualidade, e produzir vacina evita gastos depois, né? Isso é prevenção, vacina é prevenção. Mas, há muitos anos, em muitos países, existe uma campanha anti-vax, né? Anti-vacina. Os Estados Unidos é o campeão disso daí, né? Existem associações lá e tudo mais. E o mais doloroso é que lá, assim como começou a aparecer aqui, pós-governo passado Bolsonaro, as crianças sofrem mais do que os adultos sem vacina, porque, obviamente, são mais vulneráveis, processo de crescimento, têm um processo de viver, né, mais vulnerável ao organismo, e aí sofrem mais, obviamente. Então, o presidente Lula esteve lá e fez esse aporte financeiro, e eu quero dizer assim, isso é cidadania, isso é democracia, né? Isso nos dá a garantia de ter no SUS um serviço ainda melhor, e ter um SUS melhor, e ter serviços melhores, são estruturas da democracia que devem permanecer e que a gente está consolidando dessa forma, Lindy. A Europa também, tem muitos países da Europa, como eu sei que a Suécia critica bastante, assim, a gente ter feito a nossa campanha do Covid, né, no tempo da pandemia. Tipo, vocês compraram qualquer coisa só para fazer campanha. Não sei se você já ouviu esse papo, que a gente comprou, tipo, essa vacina, essa AstraZeneca, que a fake news, né, uma das mamadeiras de piroca deles, é que justamente a vacina do Covid, ela gera efeito colateral, né? Isso. Mas aquela porcariada que ele mandava as pessoas tomar, não fazia, né? Que, aliás, faz mal para o fígado tomar um monte de remédio, porque as pessoas tomavam de forma totalmente, né, assim, sem organização, vamos dizer assim, tomavam a hora que queriam, do jeito que queriam, consumiam aquilo como se fosse uma bala, né, um salgado, assim. Bom, sou de Santa Catarina, vocês sabem, aqui a gente via isso, pessoas com isso na bolsa, e cada hora, cada 2, 3 horas, estava tomando um daqueles remédios que o maluco do ex-presidente, né, fazia propaganda, né? E aí eu acho que a gente vai lembrar que a pessoa que produzia essa vacina era uma das pessoas que estava ligadas diretamente à campanha do Bolsonaro, à eleição do Bolsonaro, ao partido, toda aquela estrutura, né? Que eu estava falando antes sobre o agro, mas se tem uma estrutura que também trabalha contra o Brasil, é grande parte da saúde, né? Nós temos um exemplo, que é o SUS, mas grande parte... Boa noite, Milena, bem-vinda, querida.
boa parte do complexo todo de saúde que não está ligado ao SUS, quase que completo, trabalha contra, né, o SUS e contra o Brasil, obviamente, né? Deixar isso bem claro. É mais um grupo desses que trabalha dessa forma colonizada, né? Achando que nós temos que dizer amém para todos os processos de colonização que ainda permanecem, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa atitude do presidente Lula. Teve o programa Mais Especialistas, que nós já comentamos aqui no primeiro programa de 2026, que é uma reestrutura do SUS, né, e tudo mais. Então, é isso que você colocou aqui, 1-0 para a democracia, porque nós estamos cuidando da saúde do nosso povo. Né? Ô, Milena, obrigado, querida. Obrigada, Mi. Um beijo, gente. Desculpa, eu estou sempre comendo quando eu entro com o Zé. Mas aqui eu tenho horário de comer, né? Isso. É o programa com pizza, no caso, com batatinha. Isso. Bastardos da Folha com batatinha. Exatamente, gente. Peguem aí a comidinha de vocês também. Isso, e daqui a pouco vocês têm o programa do BBB também, né? Lá no Notórios Bastardos. Isso. Então é o momento da gente relaxar. Isso Se bem que falar de política no Brasil e falar de relaxar chega a ser até um assinte, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!